Olá, turma! Gravando mais esse vídeo aqui, essa videoaula semanal para vocês, para a gente conversar um pouquinho, um pouco não, bastante, sobre o assunto de hoje, que é a estruturação do parágrafo, com ênfase no tópico frasal. Essa é uma aula que nós já vimos em sala de aula, já, né, no período presencial, mas que eu senti necessidade de retomar esse assunto novamente, já que produção textual é uma das notas desse terceiro bimestre, né, nesse período que estamos aí remotos. Então senti essa necessidade de retomar esse assunto com vocês, falando rapidamente, né, sobre a questão do tópico frasal e que faz parte da estruturação do parágrafo. Né? Uma coisa interessante, né, um ponto interessante que temos que observar no parágrafo é que, além da estrutura geral do texto, que é aquela estrutura clássica que a gente já está cansado já de falar em sala de aula, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, é importante frisar que o parágrafo nada mais é do que mini textos dentro de um grande texto, não é? E que o parágrafo ele segue exatamente essa estrutura, né? Da introdução, desenvolvimento e conclusão. Claro que de uma maneira menor, né, em menor proporção do que o texto inteiro, mas ele tem sua lógica, tem seu começo, meio e fim. O começo sendo o tópico frasal, que seria o papel da introdução, a fundamentação, o desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Agora, é claro que isso não deve ser levado em consideração pelo tamanho do parágrafo. Né? Tem parágrafos argumentativos que são menores, outros maiores, mas todos eles, se você observar bem, segue essa estrutura, tá bom? Tópico frasal, fundamentação, conclusão. Tá legal? E a gente está falando aqui especialmente sobre textos argumentativos, textos opinativos, que são esse tipo de texto que nós estamos trabalhando aí nas últimas semanas. Tá? Não estamos falando do texto narrativo, texto literário, tá legal? Porque aí já segue uma outra lógica. Não que textos literários não exista essa questão do tópico frasal, existe, mas é uma outra dinâmica. Tá? Eu estou dando ênfase nos textos argumentativos, que é esses que serão cobrados aí nos vestibulares, tá legal? E é claro que está sendo cobrado também na produção de resenha crítica, né, que é uma das nossas AVs aí do terceiro bimestre, que também, por ser um texto opinativo, segue essa estrutura também muito semelhante ao texto dissertativo argumentativo do Enem e de outros vestibulares aí. Tá legal? Então vocês podem aplicar esse conhecimento também no trabalho de vocês, quando vocês forem analisar aquele curta de animação Amor ao Cabelo, a qual eu passei para vocês apreciarem, pesquisarem e escreverem suas impressões, suas opiniões sobre as ideias debatidas, trazidas ali por aquele curta de animação, né, que concorreu ao Oscar de 2020, né, teve uma certa repercussão naquele ano e tudo mais. Tá legal? Mas, e indo direto ao ponto, falar sobre o tópico frasal, né, que é o assunto de hoje, é interessante falar sobre a estrutura do parágrafo, né? Como é que se estrutura um parágrafo? Ele segue exatamente esse esquema dessa pirâmide aqui, tá bom? Um bom parágrafo ele começa com o tópico frasal, que nada mais é do que a frase que resume a ideia nuclear do seu parágrafo, né, que resume o que você quer abordar ali naquele parágrafo. Aí, por fim, vem a fundamentação, que são as frases que vão girar em torno dessa ideia nuclear que você adiantou lá no tópico frasal, e por fim a conclusão. Tá legal? Aqui no meu lado direito tem aqui o que evitar no seu desenvolvimento. Isso vale não só para dentro da estruturação do parágrafo, mas para o texto inteiro, né? Para a parte do desenvolvimento. Primeira coisa é evitar enrolações, né? Se você não tem dados estatísticos, notícias ou fatos históricos que possam fortalecer aquele seu argumento, não fique rodeando, não fique enchendo linguiça, tá bom? Vá direto ao ponto. Seja sempre objetivo e claro no seu texto argumentativo, no seu texto opinativo, tá legal? Mas, afinal de contas, o que é um tópico frasal? Né? Aquela pergunta clássica, né? O que é um tópico frasal? O tópico frasal é a primeira frase dos parágrafos, né? E ele contém a ideia central daquele parágrafo. Ou seja, quase como se fosse um resumão do argumento que você vai desenvolver ali naquele parágrafo. Basicamente é isso.
bom? Então, isso significa o quê? Isso significa que é para atrapalhar a sua vida? Não, muito pelo contrário, é para te ajudar a organizar as ideias. Porque muitas vezes a gente cai no erro, principalmente quando nós que estamos iniciando essa nossa jornada de escrever textos dissertativos, nós cometemos o equívoco de colocar no mesmo parágrafo até 3 ideias centrais no mesmo parágrafo. Ou seja, um parágrafo com 3 tópicos frasais. Aí fica aquela coisa, aquela salada, aquela mistura complicada, e é uma coisa a se evitar. É para isso que serve essa. É para isso que serve o tópico frasal, para você não misturar ideias. Ou seja, se eu quero falar de um argumento X, eu dedico um parágrafo para aquele argumento. Fechou esse argumento, eu quero falar de outro argumento, puxar outro argumento para fortalecer a minha tese central do meu texto, aí eu já abro outro parágrafo para isso. Né? Não precisa ficar colocando tudo num parágrafo só. Né? Eu sei que quando a gente está aprendendo a escrever redação, a gente tem a mania de colocar um parágrafo para introdução, até aí tudo bem, e aí a gente coloca um parágrafo só para desenvolvimento, o que é um erro, né? Porque a gente acaba, inevitavelmente, acaba citando outros argumentos também, e aí a gente coloca tudo no mesmo parágrafo, e acaba que fica um parágrafo inchado, grande, desnecessariamente e confuso, né? Porque você começa a defender uma ideia, depois já puxa outra ideia, que já puxa uma outra ideia e fica aquela bagunça. Então, o tópico frasal serve para organizar suas ideias, para te dar um norte, como se fosse uma bússola, né? Do tipo, olha, você vai falar sobre esse assunto nesse parágrafo, então fale dele, feche. Ah, eu quero falar de outro assunto? Abra o outro parágrafo com outro tópico frasal para iniciar. Aí vem o tópico frasal, a sua fundamentação e a conclusão do seu parágrafo. Aí puxa outro parágrafo. Aí, se preciso for, use uma conjunção para puxar outro parágrafo para fazer aquele encadeamento de ideias. Tá legal? E o interessante, gente, é que existem muitas formas de você escrever um tópico frasal. Muitas, não existe só uma, tem várias, várias e várias técnicas que a gente pode citar aqui. A primeira delas, eu acho que é o tópico frasal mais comum que tem, que até vocês usam, né? Você talvez use de maneira intuitiva na sua redação, que é a declaração inicial, que nada mais é do que uma afirmação sobre algo, uma afirmação tanto negativa quanto positiva, que traz uma ideia muito forte, uma afirmação, né? Por isso que é a declaração inicial. Né? Uma afirmação tão forte que o leitor até tem dúvida se ele pode questionar aquele seu ponto de vista ou não. Agora, é claro que quando você inicia com esse tópico frasal, é importante frisar que em seguida começa a sua fundamentação, ou seja, todas as outras frases, os outros períodos desse parágrafo vão todos girar em torno dessa ideia que você puxou aí na declaração inicial, tá bom? Olha só esse exemplo aqui. Não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Ponto. Fez uma declaração inicial, fez uma afirmação fortíssima aqui. Aí você vê que as outras frases vão girar em torno dela. Suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade, distante de oportunidades iguais. Essa é a famosa declaração inicial, tá, gente? Que é aí o tema eu acho que é o tópico frasal mais comum que tem, é o mais usado, eu diria assim. Não é? Quando você inicia seu parágrafo com uma afirmação, seja ela positiva ou negativa, portanto que seja uma afirmação veemente, uma afirmação forte, não é como nesse caso aí, tá legal? Mas não existe só essa declaração inicial, não é a única maneira de você iniciar um tópico frasal, de você escrever o seu tópico frasal. Há também a definição, que é uma das mais legais de usar, né? Principalmente naquelas redações em que trazem termos relativamente desconhecidos da grande população. Não é? O tópico frasal, por definição, é aquele que apresenta o sentido de uma palavra que seja importante para o leitor entender o tema do seu texto. Né? Por exemplo, se você vai escrever agora sobre esse curta de animação que toca em vários pontos sensíveis, né? Pontos sociais interessantes. Eu quero falar sobre a questão do racismo, por exemplo. Aí você vai e inicia seu tópico frasal dando a definição de racismo. É claro, não sendo exatamente o dicionário, mas você parafraseando, você dizendo o significado de racismo com as suas próprias palavras, tá bom?
Isso é só um exemplo. Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui o outro exemplo aqui, de um tópico frasal que usa essa técnica da definição. Olha só, a palavra intolerância tem o sentido de falta de habilidade ou vontade de reconhecer as diferenças como válidas, mas sua aplicação mais comum tem acontecido com o significado de rejeição, separação, diferenciação, preconceito. Aqui, essa parte em negrito aqui é o nosso tópico frasal por definição, que traz a definição da palavra intolerância. Provavelmente esse trecho aqui faz parte de uma redação cujo tema é a intolerância em suas várias manifestações, né? Mas aí fica aí como exemplo para vocês, olha só, pegar uma palavra que faz parte ali do tema daquela redação, uma palavra desconhecida de repente do grande público, aí traz esse significado. É uma maneira interessante também de iniciar um parágrafo, tá legal? Que é o tópico frasal definição. Outro tópico frasal interessante é o contraste, que também é conhecido por aí como comparação, que é quando você, por exemplo, está falando de um assunto que por acaso lide com dicotomias ou com ideias polarizadas, você pode colocar as duas ali lado a lado em um tópico frasal. Né? Para quê? Para apontar uma semelhança entre eles ou até mesmo a diferença entre eles. Não importa, mas você coloca ali as duas ideias opostas, também é uma técnica interessante de escrever um tópico frasal. Não é? Olha só, de um lado, alunos desinteressados e desmotivados. Do outro, professores cansados, esgotados, sem apoio. Tá aí o tópico frasal de contraste, né, de comparação, colocando dois elementos aí lado a lado e fazendo uma comparação, seja para apontar diferenças ou apontar semelhanças. Né? Aí vai da escolha de quem escreve. Aí, esse é o retrato de grande parte das relações educacionais atuais. Aí tá aí a frase girando em torno dessa ideia nuclear desse parágrafo aí. Legal? Então é uma técnica interessante de vocês usarem também, para vocês usarem na redação de vocês, redação dissertativa. Outro tópico frasal é a divisão, tá bom? O objetivo desse tipo de tópico frasal que trabalha com divisão é separar ideias que estão ligadas ao mesmo assunto, não é? Para quê? Para acrescentar clareza a quem está lendo. Né? Por exemplo, você está lidando com um assunto muito complexo, aí você pode fazer essa questão você pode iniciar seu tópico, seu parágrafo com esse tópico frasal da divisão, né? Para trazer mais esclarecimentos para o leitor. Olha só esse exemplo aqui. A vida dos homens divide-se em três fases diferentes: infância, adolescência e idade adulta. Cada uma delas tem os seus desafios, bem como seus pontos negativos e positivos. Repararam aí, olha só, infância, adolescência e idade adulta. Quando você trabalha com essa ideia de enumerar ideias, termos, para trazer mais esclarecimentos sobre o tema que você está abordando, esse é o tópico frasal por divisão, tá bom? Que também é uma técnica interessante de você estar usando. Legal? Esse aqui é um dos meus queridinhos, um dos meus favoritos, que é a alusão histórica, tá? Como o próprio nome já diz, esse tópico ele utiliza um fato histórico para que o leitor se situe no tempo e no espaço, compreendendo de forma mais aprofundada o caminho que você quer dar ao texto. Uma coisa importante se você for usar esse tipo de tópico frasal é não citar um fato histórico apenas para enfeitar, tá bom, gente? Não é só para mostrar que você assistiu o último documentário do Discovery Channel, que você assistiu, você leu um livro tal, então eu vou jogar aqui um conhecimento histórico de qualquer jeito. Não. Se você for usar uma alusão histórica no seu parágrafo, ela tem que estar dentro do tema que você está abordando, tá? E que de alguma forma vai situar aquele tema dentro de um contexto histórico. Então é interessante, por exemplo, se eu fosse escrever um texto sobre terrorismo no século XXI, olha só, temos esse parágrafo aqui, que usa a alusão histórica como exemplo. Olha só, após o 11 de setembro, não só os Estados Unidos, mas o mundo todo ficou sob alerta diante de tão grande ato de violência contra a humanidade. Aí fazendo menção ao 11 de setembro de 2001, né, que foi o atentado terrorista às Torres Gêmeas, né, lá em Nova York. E aí veja bem que, repare bem que é uma data histórica, né? Apesar de ter sido relativamente recente do ponto de vista histórico, mas não deixa de ser uma alusão histórica, né? Tanto que quando você vai citar datas, aí vai uma dica extra, né? Quando você vai fazer uma alusão histórica e vai citar uma data, você sempre escreva em maiúscula, tá bom?
porque se trata de um fato histórico, como 11 de setembro já se tornou. Legal? Porque de 11 de setembro para cá muita coisa mudou, né, em relação ao combate ao terrorismo, em relação à segurança na aviação teve tantos impactos assim em muitas e muitas e muitas áreas da nossa vida, do nosso cotidiano, tá? Então, gente, por exemplo, agora quando você vai escrever um texto sobre esse curta-metragem, né, O Amor ao Cabelo, aí você quer falar de algum fato histórico sobre, sei lá, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que tem a ver com a conquista dos negros, né? Conquistas sociais dos negros lá nos Estados Unidos, que de certa forma também teve repercussão mundial. Aí você pode também trabalhar com essa técnica de tópico frasal, que é a alusão histórica, tá bom? É uma técnica interessante aí para você usar aí na estruturação dos seus parágrafos. Outro tópico frasal interessante é a interrogação. Esse aqui é bem legal de usar também. É possível você construir com uma pergunta, né? Abrir o parágrafo com uma pergunta, né? Aí por quê? Porque a interrogação faz com que o leitor entre no seu texto, pois ele se sente questionado, é como se você estivesse provocando o leitor e convidando para uma reflexão. Agora, muito cuidado também quando usar o tópico frasal por interrogação, tá? Porque todas as perguntas que você lançar no seu texto, você de alguma forma tem que trazer pelo menos um esclarecimento ou uma possível resposta. Você não pode só lançar a pergunta e deixar a pergunta lá. Ah, eu vou usar aqui um tópico frasal por interrogação, interrogativo. Só usar por usar. Não é assim que funciona, tá? Você tem que começar com uma pergunta e de alguma forma, quando você for desenvolver o seu parágrafo, você trazer possíveis respostas ou reflexões sobre aquela problemática que você trouxe. Olha só esse exemplo aí. As medidas tomadas pela reforma da Previdência vão de fato ajudar o Brasil? Aí já é um tópico frasal com interrogação. Já abriu o parágrafo com uma pergunta. Aí veja que a fundamentação, ou seja, o desenvolvimento desse parágrafo, vai girar em torno dessa ideia nuclear. Olha só, índices econômicos apontam que sim, mas há muitas evidências que demonstram que a solução pode não ser efetiva. Tá legal? Então não se esqueça disso. Se você decidir optar por usar uma pergunta para abrir seu parágrafo, não esqueça de que a fundamentação tem que girar em torno de uma possível resposta, de possíveis esclarecimentos sobre aquela pergunta que você trouxe à tona. Mas é uma técnica interessante, até para chamar a atenção do leitor, para chamar o leitor para o seu texto mesmo. Não é? E aí, esses foram alguns dos tópicos frasais, né? Alguns, tem outros, se você pesquisar, você vai encontrar muitas e muitas e muitas formas de iniciar um parágrafo, né? Eu selecionei esses porque talvez sejam os mais conhecidos, os mais usados, e que vale a pena vocês usarem também. E após o tópico frasal, é importante você se atentar à fundamentação. E a fundamentação ela pode ser dividida em três, tá? Explicação, exemplificação e conclusão. E aí você se pergunta, e agora, meu Deus, além do tópico frasal, eu tenho que escrever uma explicação, uma exemplificação e conclusão? Calma, gente, antes de você se desesperar, lembre-se que a fundamentação ela pode ser muito breve ou em duas ou três frases ela já pode incluir a explicação, a exemplificação e conclusão. Olha só, é, após escrever o tópico frasal, é importante você dar exemplos para enriquecer o seu argumento. Exemplificação. Você deve, para isso, utilizar o seu repertório. O que seria seu repertório nesse sentido? É tudo aquilo que você leu por aí em livros, textos na internet, livros, tudo aquilo que você assistiu, documentários, vídeos interessantes, filmes que você assistiu, uma fala de alguém, de um especialista, de uma autoridade no assunto, um estudo publicado em alguma universidade de prestígio, até mesmo músicas que vocês consomem também podem ser usados para fundamentar o seu argumento, tá legal? Portanto, que esteja bem contextualizado, tá legal? E que possam, de alguma forma, todo esse repertório, a intenção é você convencer o seu leitor sobre o ponto de vista que você está defendendo ali naquele parágrafo, né? O objetivo é esse. E por fim, é claro, você sempre tem que fechar todos os seus parágrafos de alguma forma. Por mais que você vá abrir outro parágrafo, você tem que concluir aquela ideia. Então você pode fazer isso também. É importante concluir mostrando como a explicação e os exemplos fizeram você encontrar o seu objetivo. Tá? Lembrando que eu vou dar uns exemplos aqui de parágrafos, gente,
que está bem estruturadinho aqui com o tópico frasal, com explicação, exemplificação e conclusão. Não significa que você tem que escrever assim todos os seus parágrafos, tá? É possível você escrever só o tópico frasal e aí por fim você vir com a fundamentação, e essa fundamentação de forma muito breve. Em apenas 3 ou 2 frases você pode já explicar, exemplificar e concluir. Pronto. Por isso que você vê alguns textos argumentativos com parágrafos um pouco grandes e outros bem menores, tá? O importante é que ele tenha começo, meio e fim. Só isso. Tá legal? Mas aqui eu vou usar alguns exemplos de parágrafos argumentativos para vocês ah, terem noção de como é que funciona o tópico frasal e como as outras frases giram em torno dessa ideia nuclear. Tá legal? E aí que tá bem divididinho assim a exemplificação, a explicação e a conclusão, mas não significa que você vai escrever todos os seus parágrafos assim, senão você vai entrar em parafuso, tá? Você pode escrever parágrafos bem menores do que esses que estão aqui usados como exemplo, em que tem um tópico frasal e que tenha só 2 ou 3 frases que você já fundamenta, né? Que já coloca uma explicação rapidinho, uma exemplificação e a conclusão. Pronto, tá bom? Mas aqui está dividido só por uma questão didática mesmo, para aumentar o entendimento de vocês. Aqui nesse parágrafo, esse parágrafo argumentativo cujo tema é consumismo na internet, olha só o tópico frasal e é declaração inicial, olha só. Primeiramente, a falta de informação possui grande efeito na manipulação das pessoas. Ponto. Aí é o tópico frasal. Faz uma declaração forte, né, faz uma afirmação veemente sobre o assunto, né? Aí repare que as outras frases vão todas girar em torno desse argumento aí, desse tópico frasal. Repare. De acordo com o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Exemplificou. Exemplificar é trazer exemplos, tá, gente? Aí entra filmes que você assistiu, pensadores que você conhece, textos que você leu, documentários que de repente você conferiu, músicas, é tudo aí na exemplificação. E aí vem a explicação, que aí já é a parte mais subjetiva mesmo da coisa, que você vai dizer com as suas próprias palavras o que você entendeu daquilo ali, né? Você vai colocar mais da sua opinião aí. Olha só, nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o objetivo de estimular a compra da mercadoria anunciada ou estimular um estilo de vida. Explicação. E aí, por fim, fecha o parágrafo com uma frase de conclusão. Assim, olha só o termo ali, ó. Assim, o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha que favorece unicamente as empresas. Pronto, fechou a ideia. Reparou que todas as frases giram em torno lá do tópico frasal? Da afirmação que ele fez? Não é que seria a manipulação de informações na internet? E aí a fundamentação só vai se aprofundar mais, explicar e trazer mais esclarecimentos sobre esse argumento. E por fim vai fechar o argumento com a ideia. E aí no caso é só um parágrafo aí que eu estou usando como exemplo. Você pode fazer parte de um texto maior, não é? E já puxa para outro argumento, não é? Que tem a ver com o tema aí, consumismo na internet. Beleza? Aí outro parágrafo argumentativo com o tema a redação do Enem. Um parágrafo falando de parágrafo. Olha só que curioso, né? E aí temos o tópico frasal, olha só. O parágrafo é um conjunto de frases e períodos em que se desenvolve uma ideia central em um texto. Ponto. Aqui nós temos o tópico frasal que trabalha com definição, né? Lembra, Daya? Quando você pega um termo e dá o significado, é esse tópico frasal aí, ó. Aí repare que a fundamentação vai gerar em torno daquilo que ele já adiantou aqui, que já resumiu aqui de cara. Ele é responsável por separar o conteúdo em blocos para assim organizar as informações e argumentos de uma redação. Os parágrafos apresentam diferentes abordagens ao tema central, contribuindo para uma construção ampla e rica em perspectivas. A boa divisão e organização dos parágrafos é essencial para facilitar a compreensão do leitor. E aí, por fim, ele fecha aí com a frase para concluir, né? Por isso, é essencial que, ao escrever um texto,
o aluno considere a importância do parágrafo e se atente às suas características e estrutura. Aí, um bom parágrafo bem estruturado, né? Olha só, tópico frasal, fundamentação e, por fim, a conclusão ali. Né? Aí, outro parágrafo argumentativo aí, como exemplo, com o tema O Trânsito em Manaus. Você sabe por que torna-se cada vez mais difícil trafegar pelas ruas de Manaus? Tópico frasal por pergunta, olha só, trouxe um tópico frasal interrogativo aí, ó, já chamou o leitor para reflexão. Repare que a fundamentação, de alguma forma, vai tentar dar uma possível resposta para essa pergunta que ele lançou aí no texto dele, olha só. Com a facilidade que que existe hoje para se adquirir um automóvel, o número de veículos em circulação vem crescendo em larga escala. O problema é que a cidade cresceu sem planejamento nas últimas décadas, sem ruas e bairros preparados para a grande demanda de carros, como é o caso de Curitiba, Paraná, ou até mesmo Aracaju, capital de Sergipe. Aí vem a frase de conclusão desse parágrafo. O resultado disso, somado à falta de preparo de motoristas e pedestres, é um trânsito confuso e estressante. Repararam como ficou bem estruturadinho? E aí, gente, eu reforço que você não é obrigado a escrever todos os seus parágrafos assim bem como está aqui, tá? Estruturado com exemplificação, com explicação, conclusão. Calma, não é assim. O que você deve fazer é escrever o seu tópico frasal, que é a primeira frase do parágrafo, e as outras frases que você escrever vão ter que gerar em torno dessa ideia central, que é a fundamentação. E aí você pode usar só a exemplificação, ou só a explicação, ou pode usar os dois ao mesmo tempo, em frases separadas, como está aqui nesse parágrafo, ou na mesma frase. É possível. E pelo menos fecha a sua ideia, né, que seria a parte da conclusão. Fecha esse argumento. Ah, eu quero partir para outro argumento? Abre outro parágrafo e segue o mesmo ritual. Tópico frasal, fundamentação, e assim vai até o fim do texto. Tá legal? Essa técnica aí está aí não para confundir vocês, mas para ajudá-los a organizar as ideias, porque é um pouco desesperador você escrever sobre um assunto e estar diante de uma tela em branco ou de um papel em branco e você não saber por onde começar. Né? E a primeira coisa que você tem que fazer, aquilo que eu já falei em sala de aula, lá no início do ano letivo, é primeiro anotar todas as ideias que vêm à mente, né, que você sabe sobre aquele assunto, e segundo, quando você for colocar essa ideia no papel em forma de texto, começar a organizar suas ideias em parágrafos. Não misturar duas ideias centrais no mesmo parágrafo para não ficar confuso. Né? Ao invés disso, você pode dedicar para cada parágrafo uma ideia diferente. Portanto, que tenha começo, meio e fim, como se fosse um mini texto dentro de um grande texto, né? Que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. É por isso que eu digo que a parte do desenvolvimento, que é a parte que é o recheio de um texto dissertativo, é ideal que ele tenha pelo menos 2 ou 3 parágrafos, né, para você explorar bem o tema. A introdução a gente dedica um parágrafo para a introdução e para a conclusão a gente dedica um parágrafo para a conclusão. Mas o desenvolvimento, que é o recheio ali, o meio da sua redação, é interessante você escrever mais de um parágrafo. E para isso você pode aplicar essa técnica que vai facilitar e ajudar vocês a organizarem melhor suas ideias. E aí, por fim, algumas dicas de redação. A principal delas de todas que estão aí, que já foi enviado para vocês de alguma forma, eu só queria dar ênfase de que se você quer escrever uma boa redação ou conseguir se expressar bem através de um texto escrito, só com muito treino. Isso só é possível com treino, treino, treino. Leitura, leitura, leitura. Porque você sempre vai estar melhorando em alguma coisa. Sempre vai estar melhorando em algum ponto. É escrevendo que você vai descobrir seus pontos fortes na redação e trabalhar em cima deles. Ou vai descobrir onde você precisa melhorar, quais são seus pontos fracos e aí fortalecer esses pontos que você deixa a desejar, não é? É só com treino, gente. Não tem atalhos, não existe atalhos. E é treino e você sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova quando escreve um texto. Eu mesmo, que trabalho com linguagem, com revisão de texto há muitos anos, se eu pegar um texto meu que eu escrevi há 3 ou 4 anos atrás, inevitavelmente vou fazer algum tipo de correção. Ou eu vou fazer uma correção de pontuação, ou eu vou. Enfim, eu vou alterar de alguma forma. Por quê? Porque a maneira como eu escrevo hoje é bem diferente do que eu escrevia lá
quando eu estava no ensino médio, prestes a fazer o Enem, que nem vocês. Tá legal? Esse é o assunto de hoje, né? Um vídeo que eu gravei especialmente para você que não pôde assistir a aula de manhã, para você não ficar de fora, não perder conteúdo. O bom desse vídeo é que se você não entender o ponto, você pode voltar lá e assistir e ver quantas vezes você quiser. Tá legal? Então, é isso. Né? Na semana que vem temos um outro encontro virtual e eu espero que até lá bons estudos. Já desejo desde já bons estudos e até a próxima. Tchau!